Você já parou num semáforo e olhou para o lado, carro zero, olhou para o outro lado, carro zero também. Você está lá no seu carro de 2014 com um ar-condicionado que só funciona quando quer e o rádio que perdeu o botão do volume, e aquele pensamento bate, como é que esse povo faz isso? Deixa eu te dizer uma coisa que ninguém vai falar na concessionária. A maioria dessas pessoas não está rica, está endividada. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Embora o Brasil inteiro faça questão de confundir uma com a outra. Nasci em 1939. Desde que era estagiário, ou office boy, como era chamado na época, nunca tive alguém que chegasse até mim e dissesse, tá aqui o dinheiro, vai lá. O que eu tive foi observação. E desde menino, observando os homens que passavam na rua, eu aprendi a diferença entre quem tinha dinheiro e quem aparentava ter. O homem que aparentava ter sempre estava devendo para alguém o que tinha de verdade, quase nunca precisava mostrar. Hoje, décadas depois, continuo vendo o mesmo espetáculo, só que mudou o figurino. Não é mais o terno caro e o sapato de marca. É o SUV de R$200 mil, financiado em 72 vezes por alguém que ganha 3 mil por mês. E o que me preocupa não é o carro, é o que esse carro está destruindo em silêncio. Esse roteiro não é sobre carros, é sobre o preço real das escolhas que a maioria das pessoas faz sem entender as consequências. E eu vou te mostrar esse preço do começo ao fim, sem amenizar, sem papinha mastigada, sem discurso motivacional vazio. Porque a verdade financeira nunca foi confortável, mas é a única coisa que realmente liberta. Vamos começar com a pergunta que está no título. Como tanta gente consegue comprar um carro de R$200 mil com salário de 3 mil? A resposta cabe em uma palavra: financiamento, mas explicar só isso seria desonesto da minha parte, porque o financiamento é apenas a porta de entrada de um sistema muito maior, muito mais sofisticado e construído especificamente para transformar o seu sonho numa dívida que vai te acompanhar por anos. O brasileiro foi educado por décadas para acreditar que carro é símbolo de conquista. Não é herança cultural, é construção de marketing. As montadoras gastam bilhões, eu estou falando de bilhões mesmo, para associar o carro à sua identidade, ao seu valor como pessoa, à sua posição na sociedade. Nenhum comercial de carro fala de custo de manutenção, nenhum fala dos juros, nenhum fala do quanto aquele veículo vai perder de valor no instante em que você sair da concessionária. Eles mostram estrada aberta, família feliz, homem bem-sucedido chegando no escritório, vendem sensação, e a sensação não aparece no boleto. Segundo pesquisa da CNC, 65% dos brasileiros acreditam que ter um carro zero é sinônimo de sucesso, mais do que ter casa própria, mais do que ter educação de qualidade, mais do que ter saúde financeira. O carro zero, esse é o troféu que o brasileiro foi treinado para buscar. E as instituições financeiras sabem disso melhor do que ninguém. O crédito fácil não é generosidade, é estratégia. Quando você entra numa concessionária e o vendedor pergunta quanto você pode pagar por mês, ele não está pensando no seu bem-estar. Ele está pensando em como encaixar o maior carro possível dentro do valor que você acabou de mencionar. Você disse R$2 mil por mês? Perfeito. Aqui está um modelo de 120 mil em 60 meses, com taxa de 2,1% ao mês. A parcela fica em 2.200. Dá para apertar um pouquinho? E você aperta. Porque
O carro é bonito, o vendedor é simpático e a lógica da parcela cabe na cabeça com muito mais facilidade do que a lógica do valor total pago. É exatamente isso que os bancos e montadoras dominam com maestria. A arte de fazer você pensar em parcela e esquecer o preço. Mas o preço existe e ele não perdoa. Quando comecei a trabalhar como corretor ainda jovem, aprendi uma lição que ninguém me ensinou formalmente. Cada decisão financeira tem um preço visível e um preço invisível. O preço visível é o que aparece na nota fiscal. O preço invisível é o que você paga ao longo do tempo, mais os juros, mais a depreciação, mais o custo de oportunidade de tudo aquilo que você poderia ter feito com esse dinheiro e não fez. A maioria das pessoas nunca calcula o preço invisível. E é exatamente por isso que chegam aos 60 anos sem patrimônio, achando que trabalharam a vida inteira e não sobrou nada. Vou te mostrar como esse mecanismo funciona na prática. Mas antes preciso que você entenda os 4 caminhos que as pessoas usam para comprar carros que não podem pagar. O primeiro é o financiamento. Em 2024, cerca de 46% dos veículos leves no Brasil foram comprados via financiamento, quase metade. Isso não é acidente, é consequência de um sistema que torna o crédito acessível e o raciocínio financeiro difícil. O financiamento funciona assim. Você escolhe o carro, dá uma entrada se tiver e o banco paga o restante para a concessionária. A partir daí, você paga o banco em parcelas mensais, com juros, por um prazo que hoje pode chegar a 72 ou até 84 meses. 7 anos. Quase uma década pagando um carro que começou a depreciar no dia 1. A taxa média de financiamento de veículos no Brasil gira em torno de 2,1% ao mês. Parece pouco dito assim. Mas 2,1% ao mês composto ao longo de 60 meses não é 21%, é algo próximo de 28% ao ano. E quando você aplica essa matemática a um carro de 100 mil reais com entrada de 30 mil, financiando os 70 mil restantes, a parcela fica em torno de 2 mil reais por mês. Até aqui parece razoável. O problema é que ao final dos 60 meses, você terá pago 153 mil reais por um carro que no papel custava 100 mil. Você comprou um carro e meio, mas só tem um estacionado na frente da sua casa. E esse que está lá já vale 60 mil na tabela. Esse é o financiamento. É o caminho mais popular porque é o mais fácil de entrar e o mais difícil de sair. O segundo caminho é o consórcio, que em 2025 respondeu por cerca de 15% das compras de veículos novos no Brasil. O consórcio é vendido como alternativa inteligente ao financiamento sem juros, dizem. E aí está a primeira meia-verdade do argumento. O consórcio não tem juros, mas tem taxa de administração. E essa taxa que cobre a empresa responsável pelo grupo, o fundo de reserva para cobrir calotes de outros participantes e o seguro obrigatório, pode chegar facilmente a 20% do valor total da carta de crédito. Num consórcio de 100 mil, você pode acabar pagando 120 mil ao longo do plano sem juros, apenas taxas com outro nome. Mas tem um problema ainda maior no consórcio. Você paga sem ter o bem. Você pode entrar num grupo hoje e só ser contemplado no mês 60, 6 anos pagando sem ter o carro. E durante esse tempo você continua precisando de transporte, continua gastando com o carro atual, continua vivendo de maneira incompleta, esperando uma contemplação que pode chegar no primeiro mês ou no último. É como esperar um ônibus
sem saber quando o ônibus passa. Você pode tentar dar um lance para furar a fila, mas isso significa antecipar dinheiro que você já não tem sobrando. Caso tivesse, não precisaria do consórcio. O terceiro caminho é o leasing, que historicamente foi mais comum no segmento corporativo, mas que ganhou espaço no mercado de pessoa física nos últimos anos. No leasing, você não compra o carro, você aluga com opção de compra no final. A empresa mantém a propriedade do veículo durante o contrato e você paga mensalmente pelo uso. No final, pode pagar um valor residual para ficar com o carro ou simplesmente devolvê-lo. Para quem tem empresa e consegue deduzir parte dos custos no imposto, o leasing pode fazer sentido em cenários específicos. Para a pessoa física que simplesmente quer um carro novo, é mais uma forma de mascarar consumo que não cabe no bolso. E o quarto caminho, o mais perigoso de todos, porque parece o mais honesto, é a troca com entrada. Você tem um carro usado, vai à concessionária, entrega o seu como parte do pagamento e financia o restante. Parece inteligente, parece que você está usando o que tem para pagar o que quer. Mas tem um detalhe que a concessionária nunca vai mencionar com entusiasmo. Eles quase nunca pagam o valor justo pelo seu carro usado. Você acha que está entregando por 50 mil, mas eles avaliam por 42. Depois encaixam essa diferença nos números do financiamento de um jeito que parece favorável, mas não é. E o ciclo recomeça. Um carro novo, uma nova dívida, um novo prazo, novos juros. Todos esses caminhos têm algo em comum. Eles transformam uma decisão de consumo em um compromisso financeiro de longo prazo. E o problema não é que as pessoas comprem carros. O problema é que compram sem entender o preço real do que estão assinando. Quero falar sobre esse preço real agora. Porque a parcela é apenas a parte visível do custo de um carro. E é exatamente a parte menos importante do cálculo total. Quando eu comecei a investir em ações, aprendi a olhar para os números que não aparecem no título do jornal. Os números que estão nas notas de rodapé do balanço, nas entrelinhas dos relatórios, nos custos que a empresa minimiza, porque sabe que se o investidor calcular direito vai pensar duas vezes. Com carro é a mesma coisa. Você vê a parcela, mas não vê o resto. Vamos montar o custo real de um carro zero de 100 mil reais no Brasil. Primeiro, o financiamento. Como calculamos antes, você pode pagar 150 mil ao longo do contrato. Esse é o custo de aquisição. Depois vem o IPVA, que dependendo do estado varia entre 2% e 4% do valor do veículo ao ano. Em São Paulo, onde fica boa parte da frota nacional, são cerca de 4%. Num carro de 100 mil reais no primeiro ano, estamos falando de 4 mil reais só de IPVA. E esse valor cai com a depreciação do carro, mas nunca some. Depois vem o seguro. Dependendo do modelo, da cidade, do perfil do motorista e do índice de roubo daquele veículo específico, o seguro pode variar entre 3 e 8 mil reais por ano. Vamos ser conservadores e colocar 4 mil. Vem a manutenção preventiva, troca de óleo a cada 10 mil quilômetros, revisão nas concessionárias que cobra caro porque o carro está na garantia e você tem medo de perder cobertura, pastilhas de freio, filtros, pneus, alinhamento, balanceamento. Facilmente R$ 1.500 a R$ 2.500 reais por ano num carro novo que ainda está na garantia. E isso aumenta conforme o carro envelhece. O combustível. Para quem roda uma média de 1.000 quilômetros por mês, que é bem comum para quem trabalha e usa o carro diariamente,
E considerando um consumo médio de 12 km por litro com gasolina, hoje próxima de R$ 6,00 o litro, estamos falando de R$ 500 por mês, R$ 6.000 por ano. Só em combustível, somando tudo isso, sem contar os imprevistos, sem contar a troca de pneus que vai custar R$ 1.500 quando chegar a hora, sem contar aquelas batidinhas que é culpa dos outros. Mas o seguro não cobre, porque a franquia é maior do que o conserto. Você está olhando para um custo de manutenção que passa facilmente de 12 a 15 mil reais por ano. Por um carro que você ainda está pagando e que está perdendo valor enquanto você dorme, a depreciação é o custo que mais machuca e que menos aparece no cálculo das pessoas. No Brasil, a maioria dos carros perde entre 15% e 20% do valor de mercado no primeiro ano. Isso significa que o carro de 100 mil que você comprou hoje, no ano que vem vale entre 80 e 85 mil na tabela FIPE. Em 5 anos, a maioria dos veículos perdeu entre 40% e 45% do valor original. O carro de 100 mil que você financiou agora, em 5 anos pode valer 55 mil na revenda. Mas você ainda deve ao banco, porque financiou em 60 meses. Faz a conta. Você pagou 153 mil para ter um bem que vale 55 mil. E isso é matemática. Não é azar, não é falta de sorte. É o resultado previsível de uma decisão tomada sem calcular o preço real. Agora eu vou te mostrar o número que vai mudar a forma como você olha para esse assunto para sempre. O custo de oportunidade. Quando eu avaliava uma empresa para investir, um dos critérios mais importantes era o custo de oportunidade. Não apenas o quanto essa empresa pode render, mas o quanto eu estaria deixando de ganhar em outra empresa se escolhesse essa. Dinheiro gasto em um lugar não pode ser gasto em outro. E dinheiro não investido em um ativo que rende não cresce. Essa é a lógica que a maioria das pessoas nunca aplica ao consumo do dia a dia. Imagine que em vez de dar 30 mil de entrada num carro e pagar 2 mil por mês de financiamento por 5 anos, você toma uma decisão diferente. Compra um carro usado em bom estado por 30 mil reais à vista e investe os 2 mil mensais que pagaria de parcela em um portfólio de ações de empresas sólidas que pagam dividendos de forma consistente. A taxa de retorno média de uma carteira bem montada no longo prazo, considerando já o ajuste pela inflação, gira em torno de 8% ao ano em termos reais. Em 5 anos, com esse ritmo de investimento, você teria acumulado aproximadamente 145 mil reais. Em 10 anos, o patrimônio passaria de 360 mil. Em 20 anos, ultrapassaria 1 milhão e 100 mil. Em 30 anos, chegaria perto de 2 milhões e 800 mil. Tudo isso começando com 2 mil reais por mês, que é o mesmo valor que a outra pessoa estava usando para pagar a parcela de um carro que depreciava enquanto a dívida ainda existia. Esse é o custo de oportunidade, não é um número abstrato, é a diferença entre chegar aos 65 anos com patrimônio e liberdade ou chegar com a memória de todos os carros que você teve e nada no bolso. E o que torna esse cenário ainda mais grave é que a maioria dos brasileiros não compra um carro e fica com ele para sempre. O ciclo médio de troca no Brasil gira em torno de 3 a 5 anos. Você paga o financiamento, o carro começa a dar problema, o mercado lança um modelo novo com aquele equipamento que faz você sentir que o seu ficou velho e o processo se repete. Novo carro, nova entrada, novo financiamento, novos juros, nova depreciação. Se você faz isso a cada 5 anos, durante 30 anos de vida profissional, o custo de oportunidade acumulado dessas trocas pode ultrapassar 5 milhões de reais. Não estou inventando esse número. É
consequência direta da matemática dos juros compostos, operando contra você em vez de a seu favor. Falo muito sobre dividendos, sobre construir uma carteira que paga renda passiva mês após mês. Mas essa estratégia só funciona para quem tem capital para investir. E o capital vai embora quando você coloca dinheiro em ativos que depreciam em vez de ativos que produzem. O carro deprecia, a ação de uma empresa sólida, bem escolhida, comprada com critério e paciência, tende a crescer. Não em linha reta, não sem oscilações, mas ao longo do tempo, com consistência. A maioria das pessoas que me procura para perguntar como começar a investir está num dilema. Gosta da ideia de ter renda passiva, mas não tem capital sobrando. E quando você olha para as finanças dessa pessoa, invariavelmente aparece o carro, a parcela que não some, o seguro que vence em março, o IPVA que vence em janeiro, a revisão que custou caro no mês passado. O carro está consumindo exatamente o dinheiro que poderia estar sendo investido. Não estou dizendo que você não pode ter carro. Transporte é necessidade legítima. Estou dizendo que o tamanho do carro que você escolhe e a forma como paga por ele determinam em boa medida se você vai conseguir construir patrimônio ou não. E isso é uma escolha. Não de ricos ou pobres, é uma escolha de mentalidade. Abaixado e engraxando sapatos no braço, eu observava os homens que passavam. Tinha um tipo que eu aprendi a identificar cedo. Era o sujeito que usava o melhor sapato, o terno mais caro, que chegava na minha frente com ar de quem tinha muito, e tinha o outro tipo, mais discreto, roupa simples, jeito calmo, mas pagava em dia, não contava vantagem, não precisava provar nada para ninguém. Adivinha qual dos dois tinha paz? Adivinha qual dormia tranquilo? O primeiro tipo hoje troca de carro a cada 2 anos e vive no limite do cartão. O segundo tipo acumulou patrimônio devagar, sem glamour, e hoje vive de renda. A diferença não era inteligência, era decisão. Era a consciência de que aparência e prosperidade não são a mesma coisa. E no Brasil, confundir as duas é o erro mais caro que existe. Vou falar agora sobre algo que ninguém gosta de ouvir. O Brasil criou uma cultura de normalização do suicídio financeiro. E eu não estou exagerando nessa expressão. Quando uma pessoa com um salário de R$3.000 financia um carro de R$200.000 em 84 meses, comprometendo 80% da renda mensal por 7 anos, isso não é uma conquista. É uma tragédia emocional disfarçada de realização. Mas o sistema inteiro, a concessionária, o banco, as redes sociais, os amigos que publicam foto do carro novo com chaves na mão, tudo conspira para que essa pessoa sinta que fez a coisa certa, que mereceu, que finalmente chegou lá e ela não chegou. Ela acabou de assinar o documento que vai dificultar muito, talvez impossibilitar qualquer construção de patrimônio pelos próximos anos. Ela comprometeu a renda futura para pagar por um bem que vai perder valor enquanto a dívida existe. Ela fez exatamente o oposto do que um investidor faz. O investidor compra ativos que geram renda. Essa pessoa comprou um passivo que gera despesa. Não é julgamento moral, é análise financeira. E a análise é clara. Segundo o levantamento da CNC, a geração mais jovem de brasileiros gasta em média entre 20% e 30% da renda líquida apenas com custos de carro, parcela, combustível, seguro, manutenção, 30%. Especialistas recomendam que o total gasto com moradia não ultrapasse 35%. Estamos falando de gastar praticamente o mesmo percentual com um bem que deprecia com uma máquina. Enquanto a aposentadoria não existe, a reserva de emergência não existe,
os investimentos não existem. E o mais grave, desde 2019, o custo do carro financiado praticamente dobrou no Brasil. A parcela média, que em 2019 ficava em torno de R$ 1.300, chegou a 2025 na casa dos 2.300. Ao mesmo tempo, os salários não cresceram na mesma proporção. Ou seja, o aperto aumentou, mas o comportamento não mudou. As pessoas continuam financiando, continuam entrando pela porta da concessionária como se a parcela fosse a única variável que importa. Isso me faz pensar no que aprendi ao longo de décadas investindo. O mercado não perdoa quem ignora os fundamentos. Você pode até ganhar dinheiro fácil num período de euforia, mas quando a conta chega, e ela sempre chega, o que te mantém de pé são os fundamentos. Com finanças pessoais é igual. Você pode manter um padrão de vida acima da realidade por algum tempo, com crédito, com financiamento, com cartão rotativo, mas a conta vem. E quando vem, cobra com juros. Agora quero falar sobre como o jogo realmente funciona. Porque o problema não é só o carro. O problema é a narrativa que justifica o carro. Tem uma frase que ouço muito e que revela tudo sobre a mentalidade financeira do brasileiro médio. Eu trabalho duro, mereço me recompensar. E eu concordo que quem trabalha muito merece reconhecimento. Mas reconhecimento e endividamento não são sinônimos. Você pode reconhecer seu trabalho duro com uma refeição boa, com um fim de semana descansado, com tempo de qualidade com quem você ama. Não precisa ser um carro de R$200 mil financiado em 84 meses, que vai te custar o equivalente a quase 350 mil quando você somar tudo. A cultura do mereço é uma das armadilhas mais inteligentes que o sistema criou. Ela usa um sentimento legítimo, o reconhecimento pelo esforço, para justificar uma decisão financeira que prejudica quem a toma. Você merece, sim. Mas o que você merece, de verdade, é liberdade. Liberdade para não depender de um salário fixo para sobreviver. Liberdade para escolher onde trabalhar porque você quer, não porque você precisa pagar o financiamento. Liberdade para dizer não para um chefe que ultrapassa os limites porque você tem reserva. Essa é a recompensa real pelo trabalho duro. E ela não vem embrulhada em 0 km saindo da concessionária. Quando coloco Deus em primeiro lugar nas minhas decisões financeiras, isso não é filosofia abstrata, é prático. Significa que antes de qualquer gasto importante, eu me faço uma pergunta simples. Isso me aproxima ou me afasta de onde quero estar daqui a 10 anos? Se a resposta for me afasta, não importa o quanto eu mereça no curto prazo. A decisão correta é dizer não. E dizer não ao carro caro não é punição. É respeito pelo futuro. Vi ao longo da minha vida muita gente acumular fortunas e depois perder tudo. E na maioria dos casos o que destruiu o patrimônio não foi uma catástrofe imprevisível. Foi uma série de pequenas decisões ruins tomadas repetidamente. Um carro trocado a cada 3 anos, uma viagem financiada, um apartamento com parcela que comprometia metade da renda. Cada uma dessas decisões parecia razoável isoladamente. Juntas, eram devastadoras. E vi também o oposto. Gente que ganhava pouco, vivia de forma simples e ao longo de 20, 30 anos construiu patrimônio suficiente para viver de renda. Não porque eram gênios, porque eram consistentes, porque entenderam que riqueza se constrói no silêncio das boas decisões repetidas, não no barulho das conquistas visíveis. Preciso falar agora sobre uma distorção que o mercado de carros brasileiro criou e que engana muita gente. A confusão entre preço do bem novo e valor do bem usado
Você já deve ter ouvido alguém dizer que carro é bom investimento porque os preços só sobem. E ao mesmo tempo, já ouviu alguém dizer que carro deprecia e perde valor. Essas duas afirmações parecem contraditórias, mas são as duas verdadeiras ao mesmo tempo. E entender como isso funciona é essencial para tomar decisões melhores. O preço do carro zero na concessionária sobe todo ano. Isso é real. Impostos aumentam, inflação empurra os custos das montadoras, o câmbio encarece peças importadas e as margens sobem junto. O modelo que custava 100 mil em 2020 pode custar 140 mil em 2025. Isso é verdade. Mas o valor de revenda do seu carro usado, esse modelo específico que você comprou em 2020, não subiu na mesma proporção. Ele envelheceu, ele acumulou quilômetros, ele saiu de moda. O novo tem recursos que o seu não tem. E o mercado de usados precifica tudo isso. Então o que acontece é o seguinte, o carro novo ficou mais caro de comprar. O seu carro ficou mais barato de vender. É um movimento em sentidos opostos. E a concessionária usa exatamente essa distorção a seu favor na hora da troca. Você vê o preço do novo subindo e acha que está em vantagem dando entrada. Mas eles avaliam o seu usado por baixo do mercado e ainda ajustam os números do financiamento para parecer mais atraente do que é. Você sai da concessionária com sensação de ter feito um bom negócio. Na prática, acabou de entrar em mais uma rodada do mesmo ciclo. O carro que você comprou 11 meses atrás perdeu 15% do valor. O novo que você quer custa 20% a mais do que o seu custou. Você está entregando um ativo que deprecia para entrar numa dívida maior por um ativo que vai depreciar ainda mais rápido no início. É um ciclo de destruição de patrimônio com cara de progresso. Você direto. A decisão de comprar carro é uma das que mais impacto tem na trajetória financeira de uma pessoa. Não porque o carro seja o único problema, mas porque é uma das decisões de maior valor repetida ao longo do tempo com menor nível de consciência financeira. Quando comprei ações pela primeira vez, não comprei no impulso. Estudei a empresa, analisei balanço, calculei o histórico de dividendos, a consistência da gestão, o setor de atuação. Só depois de entender o que estava comprando, comprei. E comprei para ficar. Não para girar, não para especular, para ficar. Porque riqueza se constrói no tempo, não na velocidade. A maioria das pessoas compra carro com a velocidade e impulsividade com que alguns especuladores compram ações no dia de pregão. Viu que subiu, comprou, viu o carro, gostou do banco de couro, sentiu o cheiro de novo e assinou, sem calcular, sem projetar, sem entender o preço real. Se você tivesse a mesma disciplina na compra do carro que um bom investidor tem na compra de ações, tomaria decisões radicalmente diferentes. Calcularia o custo total, não a parcela. Compararia o custo de oportunidade, definiria um teto de comprometimento de renda, avaliaria a necessidade real versus o desejo. E provavelmente chegaria à conclusão de que um carro usado em bom estado, comprado à vista ou com financiamento curto e taxa baixa, atende à necessidade de transporte sem destruir a possibilidade de construir patrimônio. Agora eu vou te dar os 5 princípios que devem guiar qualquer decisão de compra de veículo. Não são regras rígidas, são filtros. Quem os aplica de forma consistente toma decisões financeiramente muito melhores. O primeiro princípio é definir o limite antes de entrar na concessionária. O valor do carro não deve ultrapassar 50% do seu patrimônio líquido. E o comprometimento mensal com todas as despesas do veículo, parcela, combustível, seguro, manutenção,
não deve ultrapassar 15% da renda líquida mensal. Se o carro que você quer extrapola esses limites, você está comprando acima do que sua situação financeira comporta. Não é proibido sonhar com carros melhores. É proibido destruir o futuro para tê-los agora. O segundo princípio é construir reserva antes de comprar. Você precisa ter pelo menos 30% do valor do carro disponível para dar de entrada, sem usar o carro atual como moeda de troca. E precisa ter uma reserva de emergência separada, intocável, para cobrir imprevistos sem recorrer a empréstimos. Se você não tem essa reserva, não está pronto para comprar. Pode parecer conservador demais, mas é exatamente esse conservadorismo que separa quem constrói patrimônio de quem fica sempre recomeçando. O terceiro princípio é calcular o custo real, não só o preço de compra. Antes de fechar qualquer negócio, some o custo total. Financiamento completo com juros, IPVA dos próximos 5 anos, seguro estimado, manutenção preventiva média, combustível mensal multiplicado por 12, depreciação esperada. Esse número é o que o carro vai custar de verdade. Se ele não cabe no seu plano financeiro, sem comprometer os investimentos, sem comprometer a reserva, sem comprometer a qualidade de vida real, não é o carro certo para agora. O quarto princípio é evitar prazos longos. Se precisar financiar, não passe de 48 meses. Financiamentos de 60, 72, 84 meses existem para diminuir o valor da parcela e aumentar o valor total pago. Quanto mais longo o prazo, mais juros você paga. E quanto mais longo o prazo, maior o risco de o carro valer menos do que a dívida que você ainda tem. O que cria uma situação extremamente difícil se você precisar vender ou trocar antes do fim do contrato. O quinto princípio, e talvez o mais importante de todos, é nunca decidir no calor do momento. O ambiente da concessionária foi projetado para te colocar em estado de compra. O cheiro de carro novo é estimulante. O vendedor é treinado para criar senso de urgência. O test drive cria apego. Você sai de lá sentindo que precisa daquele carro específico agora. Esse sentimento não é real, é construído. A decisão de compra deve ser tomada em casa, com calma, com os números na frente, depois de dormir uma noite sobre o assunto. Se no dia seguinte ainda faz sentido, você está pronto para negociar. Se no dia seguinte a euforia passou e os números não fecham, você tomou a melhor decisão sem gastar nada. Fé sem disciplina é só discurso. Essa frase, que repito há muitos anos, se aplica ao carro da mesma forma que se aplica a qualquer outra área da vida financeira. Você pode acreditar em prosperidade, pode orar por riqueza, pode ter toda a fé do mundo. Mas se na segunda-feira você assina um financiamento que compromete a sua capacidade de construir patrimônio por 5 anos, a fé não vai pagar essa conta. Disciplina paga. Planejamento paga, consciência financeira paga. O dinheiro que vai para a parcela do carro não vai para as ações, não vai para o fundo imobiliário, não vai construir renda passiva, não vai trabalhar enquanto você dorme. Ele vai para o banco em forma de juros todos os meses por anos e o banco agradece. Deixa eu te contar o que eu faria hoje, com tudo que aprendi, se estivesse começando do zero e precisasse de um carro. Compraria um carro usado com no máximo 5 anos de uso, em bom estado mecânico, verificado por um mecânico de confiança antes da compra. Pagaria à vista se tivesse o valor disponível sem comprometer a reserva de emergência. Se não tivesse, financiaria o mínimo possível, pelo menor prazo possível, com a maior entrada que conseguisse reunir. E enquanto pagasse o financiamento, investiria todo mês qualquer valor que sobrasse, por menor que fosse, em ativos que geram renda. E não trocaria esse carro enquanto ele estivesse funcionando bem.
independente do que amigos comprassem, independente do modelo que as montadoras lançassem, independente da pressão social de quem julga pelo que você dirige. Porque aprendi desde menino que quem precisa provar algo para os outros geralmente está devendo para si mesmo. A riqueza real que construí ao longo da vida não veio de nenhum atalho, veio de decisões repetidas ao longo do tempo. Comprar bem, guardar com consistência, investir com critério, ter paciência para deixar os juros compostos trabalharem a meu favor em vez de contra mim. Cada real que não gastei em aparência foi um real que pôde ir para ativos. E esses ativos geraram dividendos. E os dividendos geraram mais ativos. Esse é o ciclo virtuoso. E ele começa quando você para de alimentar o ciclo vicioso do consumo que aparenta e começa a construir o patrimônio que liberta. Quero fechar com uma reflexão que vai além dos números, porque o carro não é só um problema financeiro, é um espelho cultural. Ele revela o que uma sociedade valoriza. E o Brasil, nesse ponto, tem um problema que vai além das finanças pessoais. Quando 65% dos brasileiros acreditam que carro zero é sinônimo de sucesso, estamos falando de uma distorção de valores muito profunda. Sucesso real não tem cheiro de carro novo. Sucesso real tem o cheiro de liberdade, de não precisar de um emprego específico para sobreviver, de poder dizer não para situações que não te respeitam, de dormir tranquilo porque se amanhã tudo mudar, você tem base. Essa liberdade não se compra na concessionária, ela se constrói no silêncio das boas decisões repetidas, na renúncia ao que aparece bem para investir no que funciona bem, na humildade de reconhecer que o padrão de vida que você pode manter hoje não é o mesmo que você vai querer amanhã quando os juros acumulados chegarem com a fatura. Passei a vida acumulando patrimônio enquanto muitas pessoas acumulavam parcelas, não porque fui privilegiado, porque entendi cedo que o dinheiro é ferramenta, não troféu, e ferramenta bem usada constrói, troféu mal financiado destrói. Se você chegou até aqui, provavelmente está reexaminando alguma decisão. Talvez o financiamento que assinou mês passado, talvez o carro que está planejando comprar no próximo ano. Esse desconforto é valioso, é o começo da consciência. E consciência é o primeiro passo para qualquer mudança real. Não precisa ser grande, pode ser pequeno, pode ser decidir manter o carro atual por mais 2 anos, pode ser pagar o financiamento existente sem renovar antes do prazo. Pode ser calcular pela primeira vez de verdade o custo total do carro que você tem. O passo importa mais do que o tamanho dele. Fé genuína olha para o amanhã com esperança, não com medo, mas essa esperança precisa ser construída com decisões de hoje que protejam o amanhã. E uma das decisões mais poderosas que você pode tomar é parar de deixar o carro consumir o capital que poderia estar te tornando livre. O carro que você dirige diz muito menos sobre você do que o patrimônio que você está construindo. E o patrimônio não aparece no semáforo. Aparece na qualidade de vida que você vai ter daqui a 20 anos, quando os que estavam desfilando no carro zero ainda estão pagando parcela de alguma coisa e você está vivendo de renda. Essa é a escolha. Não é fácil, nunca foi, mas é simples. E quem entende essa simplicidade muda de vida.